Rússia condiciona o aceite para o cessar-fogo com os ucranianos a uma série de exigências que teriam que ser respeitadas pelo Zelensky e pelo Trump. Inclusive, a União Europeia já alega que vai continuar armando os ucranianos mesmo em eventual cessar-fogo, e o Trump garante que aquela fala dele de 24 horas para a paz não era exatamente assim. Enquanto isso, a gente tem o Marco Rubio, após uma reunião do G7, já estabelecendo que é contrário às sanções econômicas contra a Rússia, porque atrapalha o processo de paz, e os Estados Unidos comprando briga com vários países do mundo, como por exemplo com a África do Sul, e que o embaixador do país foi expulso porque supostamente estaria incentivando ou colocando que os Estados Unidos é um país hoje que incentiva a branca. Será que faz sentido? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre os protestos na Argentina, que acontecem contra o governo de Javier Milei e que pressionam a sua ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, e que podem dar início a algo um pouco mais perigoso no país, enquanto os BRICS se aproximam, inclusive com a liderança do Brasil, da criação de uma criptomoeda ou de um sistema de blockchain que pode fazer com que o dólar perca sua importância frente a 40% do PIB internacional. Será que o Trump vai deixar isso passar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, né? A Nomad é a maior e melhor conta internacional do Brasil e tá oferecendo para você, que é meu parceiraço aqui de canal, uma super oportunidade de ter acesso a melhor... Galera, é super simples, tá? Eu gosto de falar que a Nomad ela democratizou o acesso a investimentos internacionais, inclusive a dolarização do seu patrimônio. Não é nenhuma recomendação de investimentos, mas você pode, por exemplo, ter acesso aos seus dólares pelas menores taxas do mercado e ainda com o meu cupom RICARDO20 ter acesso a até $20 de cashback na sua primeira conversão cambial. Você vai lá, pessoal, baixa o aplicativo, é super rapidinho, tá? Faz seu cadastro e tal, é aceito geralmente no mesmo dia já, bem rapidinho mesmo. E aí você pega ali, né? Pega os seus dólares, tal, faz conversão cambial. Você pode, por exemplo, deixar os dólares parados ou fazer investimentos com taxa de corretagem zero, não tem custo de abertura, manutenção de conta, nem nada disso. E a Nomad ainda em viagens internacionais, é aceita em mais de 180 países. Então você pode ou pegar um cartão, né, de fato para pagar, ou você pode pelo seu celular mesmo, cartão virtual, você vai pagando as suas continhas aí, sem precisar se preocupar com câmbio, conversão cambial, galera, super simples, tá? Só baixar o seu aplicativo da Nomad. Além disso, tem o cartão de crédito disponível, que é o cartão que eu uso, que é o Nomad Explore, que te acessa uma série de benefícios, como cashback dolarizado, você ganha pontos para ter isenção, por exemplo, de taxa de conversão para comprar os seus dólares, acesso, por exemplo, à Nomad Lounge, fora outros vários benefícios de ter um cartão Visa aí, cartão de crédito. Galera, de verdade, é sensacional para você usar no Brasil mesmo, tá? Então, se você quiser ter acesso a todas essas oportunidades, ou QR Code destacado na tela, ou link na descrição, e tem acesso à Nomad, galera, de verdade, tá? Caso você vai fazer uma diversificação do seu patrimônio, eu recomendo bastante que seja pela Nomad. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Cara, como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a gente teve falas um pouco otimistas, até coloquei para vocês no vídeo de ontem, né? Estamos nos aproximando do processo de paz, o Trump falou que as conversas foram muito boas com a Rússia, mas eu não vejo exatamente por esse prisma. Embora até mesmo o Putin tenha falado que existe um otimismo moderado em relação à possibilidade de cessar-fogo, em relação à possibilidade não de paz ainda, né? Mas de se aproximar de um processo de paz. Porque a Rússia falou que aceitava a proposta, mas exigia algumas condições. E as condições que estavam colocadas sobre a mesa era a ideia de realmente você ter ali inicialmente, né, os 30 dias de cessar-fogo, mas que, por exemplo, não tivesse nesse meio período uma proposta de continuar armando a Ucrânia, porque senão a Rússia veria como se fosse uma espécie de tempo para a Ucrânia conseguir mobilizar parte do seu exército, rearmar, em um momento em que a Rússia está vencendo o conflito, seja na região de Kursk, seja na região de Donetsk, por exemplo, e coloca que todos os territórios que foram integrados devem pertencer à Rússia. A Ucrânia não pode entrar para a OTAN nem agora, nem no futuro, não é uma coisa assim que vai ficar aberto, não pode, é decisivo. E também, claro, suspender, levantar todas as sanções contra a Rússia. O próprio Trump falou que existiam alguns pontos que estavam sendo negociados e ele deixou escapar, não sei se sem querer ou de maneira proposital, falou assim, poxa, mas tem uma usina aí, por exemplo, né, que há um tipo de discussão, enfim. Então, na minha concepção, o que os americanos estão tentando convencer?
que a Ucrânia ceda de um lado, muito possivelmente alegando que não vai entrar para a OTAN e aceitando ceder o território de Donbás e o território da Crimeia, ou seja, né, Lugansk e Donetsk, pelo menos parte de Lugansk e parte de Donetsk, e também a Crimeia, e que há negociações entre Zaporizhia e Kherson, porque quando ele fala sobre a usina, entendeu que seria a usina de Zaporizhia, a usina nuclear de Zaporizhia, né? Então, aparentemente, é nesse ponto que estão as negociações. Vai ter o levantamento das sanções? Muito possivelmente sim. Até o próprio Marco Rutte, por exemplo, que é o líder da OTAN, ele falou que após o final da guerra, a ideia da OTAN é voltar a se aproximar dos russos. Não para serem aliados geopolíticos, claro, mas para voltarem a estabelecer relações diplomáticas e geopolíticas. Porém, a DW, que é uma mídia alemã, ou seja, né, entende bastante do que está falando, a Alemanha é a principal liderança hoje da União Europeia, colocou que mesmo que um eventual processo de paz entre Rússia e Ucrânia ou um cessar-fogo estabelecido de 30 dias, a Europa não pretende deixar de armar os ucranianos. E aí a Rússia pode ver isso como se fosse um acordo de Minsk 2.0, né? Ou seja, naquele contexto histórico, quando a gente teve, pós a invasão da Rússia à Crimeia, houve uma assinatura entre Rússia e Ucrânia, mediada por países europeus como Alemanha e França, de um tratado em que a Rússia não invadiria Donbás, mas, em compensação, a Ucrânia daria um pouco mais de liberdade para aquelas regiões. Ou seja, uma paz. Como vocês falam, nenhum dos dois lados respeitou. A Rússia continuou incentivando movimentos separatistas e a Ucrânia continuou perseguindo os russos que ali estavam, na perseguição cultural, limite ali da sua liberdade de expressão e coisa que o valha, tá? Como que a Rússia viu isso hoje? Até por declarações da Angela Merkel, por exemplo, que aquilo já era um acordo fadado ao fracasso, que todo mundo sabia que a Rússia invadiria Donbás hora ou outra, mas que os europeus se aproveitaram disso para armar os ucranianos. Então a Rússia não quer que esse cessar-fogo seja feito dessa maneira. E aí, pessoal, temos mais um embate aí, né? Durante o cessar-fogo, caso ele ocorra, haverá armamento dos ucranianos ou não haverá? Enquanto isso, o Trump foi perguntado numa entrevista, falou assim, Trump, você falou durante a sua campanha eleitoral que era questão ali de 24 horas para você conseguir solucionar a guerra Rússia e Ucrânia. Acho eu, né, que já passou um pouco mais de 24 horas. E aí, cadê a paz? E aí o Trump falou que, na verdade, ele estava sendo um pouco sarcástico durante a sua campanha eleitoral, quando falava numa paz em 24 horas. Agora é sarcástico, né? Enfim. A gente teve também, cara, uma cúpula do G7 que deliberou, dentre várias outras questões, um apoio irrestrito para a Ucrânia. Dentro desse apoio, falava sobre a integridade territorial dos ucranianos, que é mais um ponto polêmico também. Porque o que seria integridade territorial? Toda a Ucrânia, mesmo antes da invasão da Rússia à Crimeia? Ou seria só o que é antes de 2022? Ou será que são 100 os territórios invadidos hoje? Não há muita certeza, né, o que seria essa integridade territorial. E falou também da possibilidade no G7 da aplicação de sanções contra a Rússia. Só que nisso há um patinho feio aí no meio do caminho, que é os Estados Unidos, o próprio Marco Rubio. Eu até trouxe para vocês, né, olha como a geopolítica fala bem alto, as imagens contam muito. Quando Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, desceu ali para a reunião do G7 e os americanos não estão muito bem quistos com seus parceiros, estenderam um tapete vermelho que parecia um tapetinho de banheiro assim, né? Cara, isso mostra uma imagem que, olha, Marco Rubio, você está sendo aqui recebido porque os americanos são super importantes, claro, para a cúpula do G7, mas você não está sendo exatamente bem recebido. Você está sendo recebido para participar aqui das tratativas em relação, né, aos temas que tangem aí o G7. E o Marco Rubio anunciou que ele discorda das ações do G7, principalmente em relação às sanções à Rússia. Segundo o Marco Rubio, tá? O presidente Trump deixou claro que temos essa opção, que são as sanções, mas que não é o momento para isso, porque precisamos envolver os dois lados em uma negociação de paz. Ou seja, Rússia e Ucrânia devem se sentir confortáveis com o Ocidente, com a União Europeia, com os Estados Unidos, para começar a iniciar um processo aí de paz. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, segundo o próprio New York Times, divulgando uma lista da onde seriam facilitados alguns vistos. E a Rússia não está na pior das condições, mas está na segunda pior. Ou seja, amigos, negócios à parte, né? Ainda há grandes preocupações aí em relação à entrada de russos nos Estados Unidos. A gente teve também, pessoal, a notícia que o Ibrahim Rasool, que é o embaixador da África do Sul nos Estados Unidos, está expulso do país. E aí, o próprio Marco Rubio, secretário de Estado, alega que é por questões raciais,
pela exploração do tema racial. Segundo Marco Rubio, o Ibrahim Rasool explora questões raciais nos Estados Unidos e odeia a América, ele fala América nos Estados Unidos, claro, presidida pelo Trump. Ele tinha boas relações com o governo Biden, agora com o governo Trump não. Tudo isso tem uma raiz um pouco mais profunda, que está ligada a uma questão fundiária na África do Sul. A gente sabe que a África do Sul, desde o período colonial, depois do regime do apartheid, teve uma desigualdade racial, vamos deixar por assim, né? Porque a nossa plataforma não gosta de colocar temas um pouco mais sensíveis, ou termos mais sensíveis. Então teve uma questão racial, vamos colocar assim, muito perigosa, muito tensa. Isso reflete nos dias atuais. Quando a gente tem, por exemplo, hoje, os negros na África do Sul sendo mais ou menos 80% da população e tendo acesso somente a 4% das terras. Enquanto os brancos, que são, claro, muito minoria no país, detêm quase 75% das terras. E aí, o Cyril Ramaphosa, isso era uma coisa que já tinha sido explorado pelo próprio Nelson Mandela, pelos presidentes subsequentes, e agora o Cyril Ramaphosa, ele está querendo aplicar uma espécie de reforma agrária baseada em questões raciais, para tentar tornar a questão fundiária um pouco mais justa, segundo os princípios, claro, do Cyril Ramaphosa. Só que aí atenta, lembrando que o Elon Musk, inclusive, é um sul-africano, né? Atenta contra a questão da propriedade privada e da segurança jurídica, segundo o Elon Musk e a visão dos Estados Unidos. Tanto que o Elon Musk fala que hoje os sul-africanos, eles são vítimas de leis enfim, né? De propriedade. Isso já fez com que os Estados Unidos até parassem de ajudar financeiramente os sul-africanos por meio da USAID, dentre outras ajudas financeiras. Além disso, a gente teve, né, a própria expulsão agora do embaixador e os Estados Unidos alegando que pode nem participar da próxima cúpula do G20. A cúpula do G20, esse ano, né, a África do Sul está liderando a cúpula do G20 e as relações entre África do Sul e Estados Unidos estão as piores possíveis. A expulsão do embaixador é mais uma prova disso. E lembrando, galera, que a África do Sul está numa posição geopolítica bem importante. Está sendo considerada para, eventualmente, numa reforma do Conselho de Segurança da ONU, entrar como um dos membros efetivos, está na liderança dos BRICS, aliás, faz parte dos BRICS, né? Está na liderança do G20 e é um país que tem uma forte ligação aí, inclusive com os russos. Como será que isso impacta na geopolítica americana, hein? A gente teve também, galera, a Groenlândia, ou pelo menos os 5 maiores partidos do país, ou do território, fazendo uma carta conjunta, por quê? Recentemente, as eleições da Groenlândia tiraram um partido da situação e colocaram um partido da oposição, um partido mais de centro-direita, que ainda está tentando fechar as negociações, as coalizões, para conseguir se consolidar como um governo, né? Porque teve pouco mais de 30% dos votos e, como é um sistema parlamentarista, vai ter que se unir a outros partidos para ter maioria no parlamento. Basicamente, o que esse partido agora defende, o Partido Democrata, né, que é o partido que está na liderança agora da Groenlândia, nada a ver, claro, com o Partido Democrata americano, eles alegam que eles querem sim um processo de independência frente à Dinamarca, mas num ritmo gradual, não uma independência muito rápida. Outros partidos defendem uma independência um pouco mais rápida, outros partidos defendem, de fato, uma independência, mas questionam, por exemplo, somente os partidos mais de esquerda, né? A questão da exploração mineral e dos impactos ambientais da exploração de petróleo, de minerais metálicos como lítio. Então, existem divergências, mas é consenso que praticamente todos defendem uma reforma da Groenlândia, uma independência frente à Dinamarca. E, de fato, eles podem conseguir isso, embora tenha alguns impactos. A Dinamarca, por exemplo, subsidia a Groenlândia e mantém hoje o controle sobre a política externa. Internamente, a Groenlândia é muito mais autônoma, mas na política externa, quem basicamente comanda são os dinamarqueses. O Trump viu isso com ótimos olhos e alega, tá vendo? Eu tenho certeza que a gente vai dominar a Groenlândia, uma questão de falou isso para o Mark Rutte, que é o presidente da OTAN, né? O líder da OTAN. Poxa, eu tenho certeza que a gente vai tomar o território. E aí, os 5 partidos, embora tenham, claro, diferenças programáticas, deixaram bem claro. Nós, líderes partidários, não podemos aceitar as repetidas declarações sobre anexação e controle da Groenlândia. Consideramos esse comportamento inaceitável em relação a amigos e aliados dentro de uma aliança de defesa. Até o próprio partido que ficou na segunda colocação, que é um partido contrário à União Europeia e inclusive muito mais favorável ao Trump, alega que quer estabelecer parcerias militares e econômicas, o que é bem diferente de vender ou ceder o território à Groenlândia. Os Inuits ali
alegam, pessoal, uma questão étnica de autodeterminação dos povos e querem, alguns, né, mais parceria com os americanos, outros com a Dinamarca, mas não questionam ou questionam muito essa questão de ligação direta com os Estados Unidos. Será que o Trump, galera, vai conseguir? Lembrando que fez ameaças também ao canal do Panamá, traçou um plano com o exército de possíveis ações de tomada do território. Eu ainda acho que é retórica, hein? Não acho que vai fazer uma ação militar, principalmente contra a Groenlândia, que é da Dinamarca, um país membro da OTAN. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, galera, o presidente Milei, da Argentina, enfrenta crise muito severa ali no seu governo. Não exatamente ligada às questões econômicas, embora eu sempre esteja trazendo para vocês, né, pontos positivos e pontos negativos. É fato que o Milei, ele conseguiu controlar a inflação, é fato que, por exemplo, ou pelo menos controlar, exagero, né, mas reduzir ali o processo inflacionário. A gente tem o Milei tendo uma popularidade hoje superior aos governos anteriores, principalmente aos governos kirchneristas, ou até mesmo do Alberto Fernandes, do Maurício Macri, só que tem uma questão muito sensível, que é a questão dos protestos. A gente sabe, cara, que faz parte até da própria cultura do povo argentino protestar, reclamar, ir na Praça de Maio, por exemplo, né, fazer ali as suas reclamações. E nesse caso, o que houve foi um protesto, principalmente liderado pelos aposentados, exigindo um ajuste em relação à sua aposentadoria. Só que daí houve participação de parte de torcidas dos times mais populares da Argentina que se juntaram e se mobilizaram esse protesto frente ao Congresso, exigindo medidas. Cara, faz parte do conteúdo programático do Milei, o plano motosserra que ele fala, né? O corte aí desses gastos públicos e inclusive fazia parte lá do início do governo, que isso foi tirado do seu grande plano. Ele apresentou quase mais de 1.000 propostas aí, né, para mudanças governamentais. Claro que nem todas foram aprovadas. Um dos seus planos era impedir ou dificultar muito mobilização popular, alegando que isso dificultaria o seu governo. Ele até nomeou a Patrícia Burrich, que foi uma opositora no processo eleitoral. Ela ficou na 3ª colocação no primeiro turno nas eleições que elegeram Milei, como a sua ministra da Segurança, porque ela tinha a pauta da segurança pública, de repressões a manifestações, enfim, como uma das pautas prioritárias. E o Milei falava que combinava com a sua proposta de governo. Pois bem, galera, nesse protesto de torcidas e também dos aposentados, acabou descambando para violência, inclusive com 124 prisões, fora dezenas de feridos. Só que, desses 124 presos, a justiça já ordenou a libertação de 94, alegando que existe um direito constitucional, ou seja, garantido pela própria justiça ou da Constituição do país, a livre manifestação. Então, existiram alguns, ultrapassou o ponto alguns casos, então continuaram presos. Mas grande parte das prisões foram simplesmente porque eles estavam protestando em relação ao ajuste e o direito de ajuste da aposentadoria. Agora os manifestantes estão alegando que a Patrícia Burrich age de maneira violenta contra a população e exigem a renúncia da ministra. Javier Milei já deixou bem claro que ele vai apoiar a Patrícia Burrich porque combina muito com o seu plano de governo. Isso pode fazer com que haja uma resistência maior em relação aos aposentados, em relação à esquerda, oposição, até parte das torcidas, por exemplo, contra o governo de Javier Milei. E aí, pessoal, será que isso pode levar a mais uma crise de popularidade na Argentina? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, notícia importante também acerca de uma notícia que foi feita por alguns informantes do Banco Central Brasileiro do desenvolvimento de um sistema de blockchain e até mesmo de uma criptomoeda para os BRICS. A gente sabe que os BRICS estão cogitando fazer um sistema alternativo de pagamentos ou até mesmo uma moeda alternativa ao dólar há um bom tempo. Esse papo acabou esfriando um pouco pela aproximação da Rússia com os Estados Unidos. Que nem eu falo, né? Pô, galera, a gente teve o Putin alegando que, nunca falei de uma moeda comum. Ano passado ele chamava a moeda dos BRICS. Andava assim, né? Na última reunião, com uma cédula dos BRICS na mão. Mas hoje ele nunca mais falou nisso, né? Porque o Trump, além de se aproximar dos russos, ainda colocou a ameaça de taxar até em 150% países que falassem de uma desdolarização ou de um sistema alternativo de pagamentos. O Brasil está na presidência dos BRICS.
Reunião que vai acontecer em junho, inclusive no Rio de Janeiro. E o Brasil já colocou, dentre vários outros objetivos, que um dos objetivos é a criação de um sistema alternativo, alegando que isso vai trazer como possíveis vantagens, a simplificação dos pagamentos e das transações multilaterais, a expansão do comércio e vai ser uma alternativa ao dólar. Dentre outras vantagens, a gente pode colocar, por exemplo, que utilizar esse sistema alternativo de pagamentos impede sanções contra os países. Cara, convenhamos que se a gente cria um sistema de blockchain, não sou especialista no tema, tá? Se vocês quiserem, galera, por favor, procurem um canal especialista, eu sou professor de geopolítica, não exatamente de economia e criptomoedas ou sistemas de pagamentos, mas a blockchain é como se fosse o mecanismo que faz as transações financeiras. A criptomoeda seria, de fato, como se fosse o ativo financeiro e o blockchain seria o sistema de pagamentos, Se a gente fosse fazer uma espécie de comparação, é como se o blockchain fosse o sistema SWIFT, que faz a transação, e a criptomoeda seria como se fosse o dólar, por exemplo, tá? O que o Brasil aparentemente está colocando é a criação de um sistema de blockchain, que é inclusive descentralizado. Isso pode ser importante para fugir de sanções econômicas, reduzir os custos de transações e deixar muito mais rápido e permitir que seja feito em diferentes moedas essas transações financeiras. Além disso, não para curto, ou seja, o Brasil quer um sistema de blockchain. Inclusive cogita-se até criar uma stablecoin dos BRICS, que seria atrelada ao valor do yuan. Para quem entende mais do mercado de criptoativos, é como se fosse uma moeda, um criptoativo que é baseado, que é lastreado no dólar, ou no caso, nessa stablecoin dos BRICS, seria baseada no yuan. Nisso, a gente pode ter, uma revolução no sistema de pagamento por depender muito menos dos Estados Unidos, de um grupo hoje que conta com 40% do PIB mundial, 22% das importações e 26% das exportações, fora que 1/3 de todo o comércio brasileiro é feito com os países dos BRICS. Isso porque eu não estou nem falando dos países parceiros, só dos membros efetivos. Ou seja, isso pode ser uma baita revolução e independência do Brasil frente ao dólar e o sistema SWIFT de comunicação interbancária. Vale lembrar, claro, que o Trump não vê com bons olhos isso, porque reduziria muito o poder dos Estados Unidos, que hoje, na verdade, desde a conferência de Bretton Woods, tem o dólar como lastro de moedas, como a moeda que é utilizada para transações financeiras. O sistema de blockchain, por ser descentralizado, o Brasil alega que pode ser muito melhor porque não dependeria eventualmente de um país para fazer essas transações. E fora que também existe a possibilidade, depende do sistema de blockchain, até mesmo de assinatura de contratos. Então, por exemplo, o sistema de importação ou exportação de produtos ficaria muito mais simples e desburocratizado, acelerando, reduzindo os custos e deixando mais dinâmico. Claro, a pressão dos Estados Unidos para que isso não aconteça. Banco Central Brasileiro falou que está trabalhando nisso hoje para apresentar na próxima cúpula dos BRICS. Será, pessoal, que o Trump vai gostar dessa proposta? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.